Irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Excelso e soberano Senhor, obrigado, ó Pai, por esse privilégio de estarmos aqui, reunidos como igreja do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque em Cristo Jesus nós temos esse privilégio de nos apresentar diante do Senhor como filhos. Recebe agora toda a honra, toda a glória, toda a majestade, que só ao Senhor é devido. Recebe esse culto, ó Pai. Ele é uma expressão da nossa adoração, do nosso amor ao Senhor. Que o Teu Espírito conduza esse culto para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Queridos, eu queria convidar os irmãos, os que puderem, se colocarem em pé, para fazermos a leitura do texto bíblico de Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 18. Efésios 6, 10 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. E tenham os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Amém. Que a gente possa ser uma igreja de membros que estão vestidos, com a armadura de Deus, para que a gente possa, de fato, ser uma igreja que representa a vontade de Deus. Queridos, nós vamos louvar a Deus com Lazinho, Queria convidar você a fazer isso com muita alegria no seu coração. Amém. Graças e paz, irmãos, amém? Graças e paz, irmãos, amém? É uma alegria muito grande podermos juntos mais uma vez cantar louvores ao Senhor. E essa canção que a gente vai cantar nessa noite, ela fala assim que nós estamos felizes de vir à casa do Senhor. E por isso eu convido você a cantar com muita alegria essa canção. Assim, fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Vamos falar mais uma vez, fico feliz? Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Nós vamos declarar assim: bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Vamos cantar mais uma vez, fico feliz? Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas vozes e cantar. Fico feliz
feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Por isso nós declaramos: bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Vamos declarar mais alto: bendito. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Você pode declarar assim? Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Nós somos chamados para bendizer o nome do Senhor por onde a gente passar, amém? Enquanto nós cantamos essa próxima canção, você tem a liberdade de entregar ao Senhor os seus dízimos, de adorar o Senhor com suas ofertas. E essa canção fala assim, de um quebrantado coração. E a Bíblia fala que um coração quebrantado o Senhor não despreza. Que venha ser esse o nosso coração nessa noite. Nos quebrantarmos na presença do Senhor, amém? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Ele trouxe-nos a vida, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou
cruz. Você pode declarar isso bem alto? Gentilmente me atraiu e eu me aproximo, quebrantado por seu amor pela cruz. Gentilmente me atraiu e eu me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, Senhor Jesus. Somos totalmente quebrantados pelo amor do Senhor que foi demonstrado na cruz pelas nossas vidas, Jesus. Que a nossa vida também seja um reflexo desse amor do Senhor para com as nossas vidas. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos fazer nosso momento de oração. Os irmãos podem sentar. Eu não sei se algum dos irmãos querem compartilhar algum pedido de oração, algo que está em seu coração que o irmão ou a irmã queiram compartilhar. Alguém? Nós devemos estar orando pela recuperação da nossa irmã Sônia, que operou, né? Ela fez uma cirurgia cardíaca. Muitos dos irmãos não conhecem a irmã Sônia, porque ela há muitos anos que vem sofrendo, né, com muita doença. Então ela não tem tido o privilégio de estar aqui com a gente, mas está sempre acompanhando a igreja pelos cultos online. E ela fez uma cirurgia ontem, né, na segunda-feira que ela internou. E ela já está em casa. Então, eu queria que os irmãos estivessem orando pela recuperação da irmã Sônia. Algum outro pedido? Vamos vivos, né, irmão Gigi? Isso mesmo, agradecer a Deus. Estamos aí, firme e forte, né? Igual o prego do angu. Aquele angu mais durinho, né? Mais algum? Theo? Tá bom. Continuar orando pela... Como é que é o nome dele? Roger. E orar também pela Juju, né? Aquela menininha de 2 anos, caiu na piscina, está tirando a medicação, até agora está indo muito bem a recuperação dela. Mais algum? Pelo nosso país. Eu esqueci, Luiz. Cabeça, pessoal de casa poder ouvir. Fala, irmão. Pedir pelo nosso país e também, não sei quantos irmãos estão acompanhando isso, né? Mas está havendo uma transformação no mundo e um ataque muito feroz às nossas crianças e às nossas famílias. É verdade. O negócio está violento, isso é proposital, tá? Isso já existe uma agenda para isso, mas que possamos estar firmes em Cristo, buscando cada dia mais aumentar a nossa fé e buscando realmente em Deus amparo para as nossas vidas, né? E anunciar esse evangelho que é importantíssimo esse momento. Amém. Mais algum pedido que os irmãos queiram compartilhar? Não? Tudo em ordem? Vamos orar então? Nós vamos fazer o seguinte, os irmãos, a gente vai ter um momento de oração silenciosa, depois eu vou pedir para o Luiz entregar o microfone para a Bárbara, aquela ali, ó. Tá dando... Dá o ruim para a Bárbara. E depois, tá, Bárbara, de um momento de oração silenciosa, eu vou pedir para a irmã encerrar esse momento.
Pai, nós queremos te agradecer neste momento. Louvamos ao teu nome por mais um dia na tua presença. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela vida, por mais um dia que o Senhor tem nos abençoado, por estarmos aqui. Glorificamos, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado saúde, nada tem nos faltado. Pai, nesse momento queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Pedimos, meu Deus, que o Senhor venha estar abençoando todos os clamores apresentados aqui. Fazemos, meu Deus, uma oração especial pela vida da irmã Sônia. Pedimos que o Senhor venha estar abençoando a recuperação dela. Que o Senhor venha estar abençoando que nada venha faltar à tua filha. Oramos também, meu Deus, pela vida do Roger. Que o Senhor venha estar abençoando, dando saúde ao teu filho. Lembramos também, meu Deus, da tua servinha, a Júlia. Meu Deus, que o Senhor venha estar abençoando aquela criança, meu Pai, que é tão pequena. Senhor, que o Senhor venha estar dando saúde, fazendo conforme a tua vontade. Mas, Pai, que se for da tua vontade, que a gente possa ver um milagre na vida dela, porque sabemos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, meu Pai. Oramos em favor do nosso país, das nossas escolhas, de tudo que tem acontecido no mundo. Meu Pai, nós sabemos que somos servos, que mesmo que os dias que vão se passando, vai ficando cada dia pior. Pedimos que o Senhor venha estar abençoando, que possamos estar nos posicionando, mas que possamos estar nos posicionando como servos, meu Deus, não seguindo nenhuma massa, que o Senhor venha estar nos dando sabedoria, que o Senhor venha estar nos dando amor ao próximo também, que a tua vontade possa ser feita, que o teu reino possa ser estabelecido, que as pessoas vejam através de nós o Senhor aqui na terra, meu Pai. Oramos, pedimos uma bênção para este culto, que o Senhor fique conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, sábado agora vai ter o culto em inglês. Se você não sabe inglês, os outros não precisam ficar sabendo. Você entra calado, o pessoal vai falando, você vai concordando, entendeu? Você dá uma olhadinha para o lado. O pessoal está fazendo assim, você faz também. O pessoal fez assim, você também não concorda. Amém é amém. Aleluia. Né? E você sai com fama que é poliglota. Entendeu? Não entendeu nada. Mas saiu bonito na foto. Até posta no Facebook, no Instagram, culto inglês com a minha participação, né? O cara não sabe escrever nem em português, vai falar. Muito bem. Então, quem puder participar, né, vai ser uma bênção. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, Romanos, capítulo 9. Nós temos uma belíssima empreitada, porque o texto independente de hoje é de 14 a 29. E eu tenho fé que nós vamos dar conta de ver todos esses versículos, tá bom? Com cautela, com critério. Nós estamos diante de um dos textos de maior dificuldade de interpretação de toda a Bíblia, que é o capítulo 9, porque muitas vezes ele é utilizado fora do contexto. Nós vimos que do capítulo 1 ao capítulo 8, Paulo trata sobre o plano de redenção da humanidade em Cristo Jesus, que tanto judeus quanto gentios precisam de Cristo Jesus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em função disso, né, como todos precisam pecar, ele vai falando da justificação, da salvação, que a lei não salva, todo o contexto que nós vimos aí, e da plenitude que há da vida com Cristo no capítulo 8, quando ele declara de forma clara que Deus age na história, né, para a redenção da igreja de Cristo. E o capítulo 9, 10 e 11 é uma interrupção desse raciocínio a partir de um estilo literário muito próprio da época, que é diatribe, que é a colocação de um opositor imaginário, né? Alguém que, diante do que Paulo escreve, estaria se opondo à sua argumentação. E o argumento desse opositor imaginário, a partir da leitura do capítulo 9, 10 e 11, é a seguinte: ora, se Deus não vai cumprir suas promessas do Velho Testamento para com Israel, como poderemos ter certeza que Ele irá cumprir as suas promessas para com a igreja de Jesus Cristo? Se Ele não cumpre para com o povo de Israel, porque Ele cumpriria para com Cristo?
Então, o capítulo 9 deve ser lido e entendido sobre essa perspectiva, a essa resposta a esse opositor imaginário de Paulo, esse oponente de Paulo. Paulo começa falando no capítulo 9, contextualizando, que ele gostaria de estar no lugar, se possível fosse, né, estar fora da graça de Deus para que o povo de Israel fosse salvo. Ele fala de 7 grandes benefícios que Deus deu para Israel, e cita cada um deles, né, a saber, a adoção, glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas, os patriarcas, e ele fala mostrando que o povo não tinha, esse opositor judeu imaginário, não tinha condições de falar que Deus é injusto, porque Deus havia se revelado de todas as formas, de 7 maneiras, para que o povo de Israel seguisse o caminho. Só que quem quebra a aliança, é Deus que quebra a aliança com o povo de Israel? Não. Quem que quebra a aliança? É o povo de Israel que quebra a aliança com Deus. E nós vimos isso também, os textos, com calma, com cuidado. E aí ele fala assim, mas mesmo assim, mesmo Deus sendo fiel, Paulo entra num argumento que a gente vai embasar agora. Deus é soberano. E ele fala assim, e ele leva a última consequência, a soberania de Deus, no aspecto da misericórdia de Deus. Olha, Deus é soberano de tal forma que a palavra dele não falhou. E ele fala que, de fato, é Israel de Deus, não aquele que é de nascença, mas é Israel de Deus no coração. Mas mesmo assim, eu queria que vocês lembrassem, e ele cita 2 exemplos, Ismael e Isaac, né? Ismael deveria ser o primeiro filho. Aí disse, não pode, porque o opositor. Ismael era filho de Abraão com uma escrava. Mas ele fala assim, não, mas Isaac, queridos, é filho da promessa. Porque o texto bíblico nos fala, lá em Gênesis, que nem o pai, nem a mãe, nem Abraão e Sara tinham mais condições de gerar filhos. Mas ele, como que instigado por essa argumentação, ele fala assim, mas eu dou outro exemplo para vocês, que é Jacó e Esaú. Ora, os 2 filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas Deus escolheu soberanamente um e rejeitou o outro. Né? Então, como é que vocês podem falar que Deus é injusto, se foram vocês que quebraram as alianças, e se Deus é Deus soberano sobre todas as coisas? Ele fala assim, aí no versículo 14, então, olha só, você, para entender esse argumento que a gente chama, esse estilo diatribe, né? Olha só, parece que ele está conversando com alguém. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? Na cabeça de alguém, Paulo achava Deus injusto, meus irmãos? Lógico que não. Ele está argumentando com esse oponente. Então, diante disso, você está falando assim, será que Deus é injusto? Ele dá um sonoro resposta, de maneira nenhuma. Ora, o judeu sabia de forma clara que Deus não é injusto. Isso está expresso lá na Torá, que a gente chama de Pentateuco. Deuteronômio 32, 4. Ele é a rocha, as suas obras são o quê? Perfeitas. E todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. Há alguma dúvida, meus irmãos, sobre a retidão, sobre a justiça de Deus para o povo? Não. Eles cresceram com esse discernimento. Como então afirmar por esse argumento que a salvação agora é para aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, e não mais pela nacionalidade, que a pessoa poderia afirmar que Deus é injusto? Ele não é injusto. Vocês tiveram 7 promessas, vocês quebraram a aliança e Deus é soberano.
E Deus é justo, é claríssimo, Deus é justo. Aí, ele continua o versículo 15. Pois ele diz, a quem, meus irmãos? A Moisés. Então, aqui, eu queria que os irmãos prestassem bem atenção, porque normalmente as pessoas se atentam para a frase, e não se atentam, pois ele diz a quem? A Moisés. Esse texto está falando de agora, da época que Paulo está escrevendo? Ele está falando de quê? De uma época passada, revelando o porquê Deus não é injusto. Por que o Israel, enquanto nação, estava se queixando de que a lei não salva mais. A lei pode salvar alguém? Não. A lei que consegue fazer com a gente? Nos condenar. Porque a gente consegue obedecer à lei do Senhor em todos os seus mandamentos? Não. Se nós não conseguimos observar a lei, ao invés dela nos salvar, ela nos condena. Certinho? Então ele fala assim, olha só, esse meu oponente, você que está falando que Deus é injusto, olha o que eu falo sobre a soberania de Deus. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Põe lá para mim, Karen, Êxodo 33, 19. Gente, um parêntese. Meus pais nasceram num lar evangélico. E minha avó se converteu muito jovem. Minha avó, mãe de meu pai. E era analfabeta. Ganhou uma Bíblia, que coisa incrível. E com a Bíblia, de posse da Bíblia, ela ia de pessoa em pessoa. Que palavra é essa? E ela decorava a palavra e, então, casa. Então, aqui deve ser casa. E ela ia perguntando, até aprender a ler. Minha avó, depois de uns anos, lia a Bíblia toda 3 vezes por ano. E ela fundou uma igreja que existe até hoje, né, com um trabalho que ela começou com crianças. E de uma família muito pobre. Meu pai começou a trabalhar com 5 anos de idade, vendendo limão na rua, para vocês terem uma ideia. E o irmão isso tudo para contar uma história. O irmão mais novo do meu pai, Godoy, inclusive pastor batista, um dia no culto doméstico, ele falando que ia ler Êxodo, né? Êxodo. Ele faleceu ano passado, coitado, com a alcova de tio Êxodo, né? Então vamos ler Êxodo, tudo isso para falar Êxodo. Êxodo 33, 19. Olha só. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Vocês estão vendo que Paulo replica, copia, né, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né, o texto de Êxodo, explicando o seguinte: o meu oponente imaginário, cadê o Vitor? Falar em oponente. Está ali. Meu oponente imaginário, eu acho que ele pensava no Vitor, né, quando ele estava escrevendo o oponente imaginário dele. Que você nunca questionou sobre a soberania de Deus, sobre o fato dele ter escolhido alguém quando era Israel. Israel alguma vez questionou sobre a justiça de Deus quando eles eram os escolhidos? Vocês acham que eles questionaram? Não. Agora que Deus que vocês romperam a aliança com Deus, e Deus faz um novo Israel, que é a igreja de Jesus Cristo, vocês estão reclamando por quê? Lá atrás ele falou: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Por que ele pode falar isso, meus irmãos? Porque Deus, é soberano. Ele fala com o oponente: você está reclamando agora, que está sobre a maldição de estar separado de Deus, porque você rejeitou o Evangelho.
Mas na época, lá atrás, você nunca queixou. É essa perspectiva desta afirmação que terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Eu acho interessante, meus irmãos, lá em Romanos, capítulo 8, verso 28, diz o seguinte, 8:28. Sabemos que Deus faz o quê, meus irmãos? Age. Ele age quê? Em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age na história para com aquele que ele ama. Olha que incrível, lá atrás ele agiu na história através de Faraó e Moisés, tendo misericórdia para com o povo de Israel, até chegar ao ponto que ele soberanamente age na história para que o evangelho chegue até os gentios, porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É Deus gerindo a história através da sua soberana vontade. E a gente muitas vezes não tem esse discernimento que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele age na história. Muito bem, versículo 16. Portanto, isso o quê? Portanto, isso não depende. O que é isso? A soberania de Deus. Concorda? Portanto, a soberania, a vontade de... Ô menino bom, né, gente? Vê se o Vitor traz uma água para mim, Lázaro. Não traz. Se o Vitor trouxer uma água, eu nem bebo, eu tenho medo. Sei lá o que vai ter na água. Né, Vitor? Jamais, né? Quem conhece. Portanto, a soberania de Deus, a vontade dele, não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia. Olha só, meus irmãos, como é que a soberania de Deus aponta para a misericórdia e não para a injustiça. Porque tanto os judeus, lá atrás na antiga aliança, quanto a igreja de Jesus Cristo hoje, há algum mérito em nós ou neles para que a vontade, para Deus agir em todas as coisas para o bem daqueles que o amam? Há algum mérito em nós? Há algum mérito para que a gente possa ser salvo? Então vocês vejam que a soberana vontade de Deus, ela age na história a favor da humanidade, daqueles que amam a Deus. É isso, meus irmãos, que está muito em consonância com Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Né? Pois vocês são salvos pela graça. Esse é um versículo, meus irmãos, que eu gosto. Tem alguns versículos, os irmãos já devem ter observado, que eu projeto, porque eu acho que é na repetição que a gente aprende. Né? Esse versículo a gente tem que projetar todo dia que a gente estiver junto, porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não vem de vocês. Não é nada que eu faça. É dom de Deus, é favor de Deus. Não é por obras, porque nem os judeus, nem a igreja de Jesus Cristo tem algo que obrigue Deus a fazer algo em nosso favor. É tudo o que? É amor de Deus, é cuidado de Deus, é misericórdia de Deus, né? Para que ninguém se glorie. Então, versículo 16, portanto, isso, ou seja, a soberania de Deus, não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, exclusivamente misericórdia de Deus. E tem um texto que eu não posso pular, meus irmãos, apesar de muitas vezes estender um pouquinho, mas Lamentações, capítulo 3, verso 21 a 23. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós somos... Por que nós não somos consumidos?
É por causa do quê? Do amor de Deus. Pois as suas misericórdias são o quê, meus queridos? Inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Olha só, meus irmãos, a soberania de Deus aponta para a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é o motivo de nós não sermos o quê? Consumidos. Porque nós, em função dos nossos pecados, merecíamos a justa condenação de Deus. Ok? Então, voltando lá para o versículo agora, eu vou ler o 16 e o 17. Portanto, isso, a soberania, não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Esse eu o levantei exatamente com esse propósito é a transgressão de Êxodo 9:16. Não precisa pôr não, filha, pode pular. Já pôs aí. Mas eu mantive em pé exatamente com esse propósito, mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Está vendo que Paulo o tempo todo, e o restante do texto aqui, nós vamos ver várias referências ao Antigo Testamento, mostrando que a soberania de Deus, no aspecto da eleição que ele está tratando aqui, ele está falando da igreja atual? Não, ele está falando da antiga aliança. A palavra de Deus proferida por Moisés, que fora rejeitada por Faraó, né? Essa palavra Deus tinha dado a oportunidade, mas eu queria que os irmãos entendessem que eu endureci o coração, mas o próprio texto bíblico fala de um coração endurecido por parte de Faraó. Vamos ver 3 versículos do mesmo capítulo. Êxodo 8:15. Olha que interessante. Mas quando o Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração. Quem endureceu o coração dele? Foi Deus? Não, foi ele próprio. Depois, versículo 19. Os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Falamos, pessoal, mexe com isso não, isso é Deus. Mas o coração de Faraó permaneceu o quê, queridos? Endurecido. Quem estava endurecendo? Era Deus ou era Faraó? De quem é a responsabilidade? O próprio Faraó aqui. Ele fez a escolha dele. Versículo do mesmo capítulo, versículo 32. Mas também, dessa vez, o Faraó fez o quê? Obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Então, queridos, é o seguinte, é o discernimento que a gente deve ter, que Deus age soberanamente em todas as coisas, a partir do conhecimento do que existe no nosso coração. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E normalmente a gente tem a tendência de transferir culpa. Eu sou bom nisso aí. Eu sou bom nesse negócio aí. Né? Quando meus filhos fazem alguma coisa errada, eu falo assim com a Luciana: seu filho está fazendo isso aí. Não é meu não, é só dela. Né? Quando faz alguma coisa certa, ô meu filho, parabéns. Né? Então, a gente é bom de transferir culpa. Não é verdade? A gente tem que entender que existe responsabilidade. A palavra de Moisés trouxe à luz, é como se a palavra de Moisés proferida a partir da vontade de Deus para Faraó, trouxe à luz o endurecimento que havia no coração do Faraó. Olha só como é que o texto de 1 Pedro 2, 6-8, traz uma reflexão sobre isso. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular. É uma pedra, essa pedra é angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado.
Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os que não creem, é o quê? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se o quê? Pedra angular. A pedra que faz o quê, meus irmãos? De tropeço e rocha que faz cair. Então, meus irmãos, para aqueles que creem que Cristo é Senhor e Salvador de sua vida, ela é angular. Ela é o alicerce da nossa vida. Para aqueles que rejeitam, ela é o quê? Pedra de tropeço, que leva o homem à condenação. Vejam que em todos os dois casos, muda a pedra? Não, mas para um ela é o alicerce e para o outro ela é pedra de tropeço, rocha que faz cair. Não é interessante isso? A gente tem que entender que temos responsabilidade pelas nossas escolhas diante de Deus. Deus pode ser a pedra angular da nossa família, ou pode ser pedra que nos faz tropeçar e cair, se negarmos a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. É como se diz o ditado: o sol que endurece o barro, quem já fez aí tijolo de barro, quem já viu, né? O sol, quando é feito o tijolo, não é posto ao sol para secar? É o mesmo sol que derrete a manteiga. Olha só, é o mesmo sol. A um, ele endurece, a outro, derrete. Mas o sol é o mesmo. Assim é a palavra de Deus no coração dos homens. Deus é Deus, queridos. Vamos continuar. Versículo 18, né? Portanto, quer dizer, em conclusão, consequentemente, né? Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Olha só como é que ele usa o argumento que o opositor dele usou para falar que, Deus então não é justo. Não, tem nada disso não. Eu estou mostrando para você que Deus é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Na história, Ele age em todas as coisas. Aí, parece que o opositor, como eu disse, é tipo o Vitor, não cansa de encher o raio da paciência, e o cara faz a seguinte pergunta para Paulo no versículo 19: mas algum de vocês, olha só como é que ele está, é como se ele estivesse vendo a pessoa, né? Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Olha só, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Então, o oponente imaginário, nessa conversa, fala assim, então, eu não tenho, se é assim, eu estou liberado para ser o que eu quiser, porque Deus é responsável por todas as coisas. Eu não tenho culpa de nada. Quem pode resistir a Deus? E aí Paulo usa 3 argumentos para mostrar a esse oponente que ele está equivocado. O primeiro: quem é nós? Quem é você? Quem somos nós para questionar Deus? Olha só, versículo 22, né? Não, perdão. Mas quem é você? Versículo 20, perdão, primeiro argumento, versículo 20. Mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro, um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Queridos, a gente muitas vezes não tem muito discernimento desse texto, porque a gente não mexe muito com barro. Mas o barro, antigamente, era matéria-prima de sobrevivência. Se trabalhava tanto com barro, que eu já contei aqui para os irmãos, né? Aqueles que não sabem, aqueles que sabem, finge que não está lembrado, né? Que no sábado, o judeu não podia cuspir no chão. Porque se cuspir no chão, a saliva misturada com o pó da terra virava barro. E fazer barro era trabalho essencial. Então, se o sujeito quisesse cuspir, ele tinha que procurar uma pedra.
segurar lá na garganta, só podia cuspir na pedra, porque na pedra não tem barro, então o cuspe caía na pedra, não virava barro e não era trabalho. Olha, tal a consciência que ele tinha. Eu vou mostrar para os irmãos 2 textos que mostram muito bem a consciência nacional sobre o barro, trabalho e Deus. Jeremias 18, 1 a 6. Olha que texto maravilhoso. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava forjando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Olha a relação, meus irmãos. O tempo todo, Paulo se apropria da cultura e do conhecimento da história daquele povo, daquele oponente, para mostrar para eles que, primeiro, quem é você para questionar Deus? Deus é Deus. Ele é soberano, né? Isaías 45, 9. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos do chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos? Olha que interessante, meus irmãos. É como o barro questionando o porquê ele foi feito desse jeito. Pode acontecer isso? Podemos questionar Deus? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A justiça de Deus aponta para a sua misericórdia. Então, o primeiro argumento, ele fala assim, olha, Deus é Deus e, deixa eu te falar, além de Deus ser Deus, não elimina em nada a nossa responsabilidade diante dele. Nós somos passíveis de julgamento porque Deus é soberano, Deus é misericordioso, mas Ele providenciou todos os meios para que o homem respondesse de forma positiva à mensagem do Evangelho. Então, primeiro argumento, quem você acha que é para questionar Deus? Segundo argumento, versículo 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira preparados para a destruição? Que dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória? Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas entre os judeus, mas também entre os gentios. Esse é o segundo argumento, e é o mais difícil. Deus tem o seu propósito. Deus tem o seu plano. Vocês lembram? Deus criou um homem. O homem pecou. Então Deus tirou o homem de dentro do jardim do Éden, mas lá atrás já preparou uma roupa, né, para Adão e Eva. E aí o homem foi crescendo, se multiplicando, a maldade do homem aumentou ainda mais. O que aconteceu? Deus disse, vou começar tudo de novo. Aí veio o dilúvio. Vocês lembram? Aí começou tudo de novo com quantas pessoas? Para ninguém errar? 8, isso mesmo, parabéns. Depois do dilúvio, deu certo? Não, o povo se juntou aí para fazer uma torre de Babel, não é isso? Para se opor a Deus. Deus foi lá e confundiu as línguas, mandar o meu filho de forma definitiva para a redenção da humanidade. Deus tem os seus propósitos e Ele age na história
de forma soberana. O grande problema desse segundo argumento é que os vasos de sua ira preparados, né, ele está... É difícil, meus irmãos, e eu não quero aqui diminuir a veracidade do texto bíblico, nem adequar a alguma concepção própria de interpretação bíblica, mas o grego antigo, ele tem vozes verbais que não existem no português. Isso dificulta muito a interpretação. Mas entre os comentadores bíblicos, este prepararam, é como se as pessoas tivessem aqueles que prepararam a si mesmo para a perdição. Isso aí, em qualquer dicionário, bom dicionário de grego, se você analisar esse texto, é essa ideia que nós, os vasos de ira, prepararam a si mesmo para a perdição. E esse argumento, ele encontra embasamento bíblico em dois textos muito importantes. Segundo Pedro 3,9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Não quer? Ele não quer, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aqueles que não chegam ao arrependimento prepararam os seus vasos para a condenação. Olha só, 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isso é bom e agradável perante o Senhor, nosso Salvador. O que, meus irmãos? Qual que é o desejo de Deus? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, aquele que rejeita a mensagem está preparando a si próprio para a condenação. Ficou claro esse conceito? Ficou claro? Vamos continuar? Então, este é o segundo argumento. Deus tem seus propósitos e age soberanamente. E o terceiro argumento, vocês que falam que Deus então é injusto, isso tudo foi profetizado desde a época que a bênção de Deus estava sobre Israel. Então, tudo isso foi profetizado. Versículo 25. Como ele diz em Oséias, e aí nós não vamos ler o texto, tá? Porque é réplica do texto, é a cópia, né? O Ctrl+C, Ctrl+V de Paulo. Oséias 2:23. Chamarei meu povo a quem não é meu povo. Chamarei minha amada a quem não é minha amada. Quem chamarei meu povo? Quem? Aquele que não é meu povo. Quem não é o seu povo? Fala com... É nós mesmo, é isso mesmo, é nós na fita. Somos nós, queridos. Aqueles que não têm, ou tem algum judeu aqui que a gente não está sabendo, né? Gustavo tem cara de judeu, né? Judeu que passou pela Bahia, né? Então, ó, chamarei meu povo aquele que não é meu povo. Versículo 26. Aí ele já cita Oséias 1:10. Acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhe declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de quê? Do Deus vivo. Olha só como é que está de acordo com João 11:12, né? Aos que o receberam, aos que receberam deles o direito de serem chamados o quê? Filhos de Deus, né? Fez para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas os que receberam, aos que aceitaram, deu-lhes o direito, né? Versículo 27. Isaías exclama com relação a Israel. Aí ele faz a transcrição de Isaías 10, 22 e 23. Embora o número de israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. E o último argumento, como anteriormente diz Isaías, e aí
Isaías 1:9, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado os descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra, que é o quê? Completamente destruídos. Mas é a misericórdia de Deus, o seu amor, a soberania. O que a gente pode entender até aqui? Nós vamos parar agora. E eu pensei que não fosse dar conta, demos conta. A eleição, nesse contexto aqui do capítulo 9, aponta para uma eleição passada, que de uma quebra de aliança do povo de Israel para com Deus, e para uma nova aliança, de uma nova eleição. Qual que é a nova eleição? Daqueles que confessam que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de suas vidas. Tá? Então, muitas das vezes, e nós respeitamos muito, alguns utilizam esse capítulo, por isso que eu estou fazendo isso com muita calma. Eu acho que é o quê? Quarta-feira que nós estamos no capítulo 9 só, né? Por quê, meus irmãos? Esse capítulo é difícil de interpretação, e ele é utilizado de forma muito equivocada sobre a questão da predestinação, que a gente vai estudar sobre isso, né? Temos estudado, e a gente tem que ver, à luz da palavra de Deus, que é um mistério, a predestinação e o livre-arbítrio, a vontade de Deus, a vontade humana, mas especificamente no capítulo 9 aqui, não se trata dessa escolha quase que aleatória que alguns defendem. Muito bem. Podemos encerrar? Nós vamos encerrar, então. Obrigado aos irmãos. Deus abençoe aos que estão assistindo em casa. Nós vamos ter uma assembleia, então pode encerrar aí, Vitor, que nós vamos fazer uma assembleia rapidinha, não vai doer nada, nada, nada. Coisa de 2 minutinhos, tá bom? Muito bem, queridos, eu